Show de bola. Meus queridos, ótica. Vamos fazer uma revisão bem rápida de tudo que a gente viu. Fonte de luz pontual, a luz sai toda de um ponto. Fonte de luz extensa, a luz sai de vários pontos. Fonte de luz pontual gera regiões iluminadas e sombra. Fonte de luz extensa gera região iluminada, sombra e penumbra. Lembrando que penumbra nada mais é que uma região menos iluminada que outra. Tudo bem? Fonte de luz monocromática emite uma única cor. Policromática, várias cores. Fonte de luz primária emite luz própria. Fonte de luz secundária, também chamada de corpos iluminados, refletem a luz de outra fonte. Fonte de luz incandescente emite luz devido a alta temperatura. Luminescente emite luz a baixa temperatura. Dentro da fonte de luz luminescente tem a fosforescente, continua brilhando mesmo após o estímulo, adesivos, interruptores. Fluorescente só brilha enquanto é estimulada, como a lâmpada. Bioluminescente, formas de vida que emitem luz. Quimioluminescente, reação química que emite luz. Show! Meios ópticos, os meios opacos são aqueles que a luz não atravessa. Se ela não atravessa, ela é absorvida e ou refletida. Meios transparentes, a luz atravessa e atravessa organizadamente, eu vejo com nitidez. Meios translúcidos, a luz passa, mas passa sofrendo embaralhamento, chamado difusão também. Opaco, a luz não passa, transparente passa organizadamente, translúcido passa sofrendo embaralhamento. Acho que foi isso, né? Princípios da ótica geométrica, a luz anda em linha reta, os raios de luz são independentes, os raios de luz são os três princípios da ótica geométrica. Tem livro que traz o quarto princípio, que diz que a luz faz sempre o caminho de menor tempo, mas eu não considero um princípio da ótica geométrica, né? Porque na geometria não tem nenhuma regra desse tipo, então eu diria que é mais para a física moderna essa parte. Aí nós começamos a ver a reflexão da luz, né? Duas leis da reflexão: o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanários. O que significa serem coplanares? Estão no mesmo plano. Segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Só usando essas leis da reflexão e os princípios da ótica geométrica, eu te mostrei o que acontece diante de um espelho plano, né? Nós vimos que o objeto colocado diante de um espelho plano, a imagem fica direita, virada de cabeça para cima, ela fica reversa. Se tu levanta a tua mão direita, né, a coisa que está no espelho, levanta a mão esquerda dela. Concorda comigo? Prova que não é tu, certo? Prova que não é o objeto que está lá, é a imagem, né? Reversa, direita, mesmo tamanho e virtual. Imagem virtual, ela é feita de prolongamentos de raio de luz. Até se tem uma coisa que eu nem sei se eu fiz bem, né? Mas os livros um pouquinho mais pesados de física falam isso. A imagem virtual só é admissível quando tem um observador olhando para o espelho, né? Porque tem que ter alguém com um cérebro para ser alucinado com a presença do espelho. A imagem no espelho plano é uma alucinação do cérebro. Ela não existe, certo? O cérebro fica confuso porque ele entende que a luz anda em linha reta. Como a luz vem do espelho, ele acha que a luz está vindo de trás do espelho, certo? Vimos esse detalhezinho. E eu cheguei a mostrar o que acontece quando eu desloco o espelho, né? Se eu desloco o espelho, a imagem desloca-se o dobro. O dobro com o dobro da velocidade. Cuidado com as pegadinhas, hein? O objeto se mexe no espelho, a imagem se mexe igual. Se o espelho é mexido lateralmente, não acontece nada, né? Se tem um espelho bem grandão aqui na minha frente e o espelho começa a ser deslocado para a direita, eu continuo vendo parado ali, né? Então a translação do espelho é quando o espelho é aproximado ou afastado. E cheguei a te mostrar a rotação do espelho plano, né? Quando eu rotaciono o espelho plano de um certo ângulo, os raios refletidos rotacionam o dobro. Acho que foi até aí que a gente chegou, né? Eu não cheguei a te mostrar acoplamento de espelho plano não, né? Legal. Então tá, fizemos uma revisão aqui a toque de caixa e vamos avançar vagarosamente. A única coisa que faltou citar
ali seria o I2. Tranquilo? O detalhe é que a imagem gerada por um espelho vira objeto para o outro espelho. A luz pode sofrer reflexão no espelho e outra reflexão no outro espelho, né? Então tu vê que interessante. Esta imagem gerada pelo espelho E1, ela é um objeto para o espelho E2. Aí eu prolongo o espelho para ali e faço a reflexão da reflexão. Aqui eu teria uma imagem I1', a imagem da imagem. E da mesma forma, essa imagem aqui, ela é um objeto para o espelho E1. Então eu posso prolongar o espelho E1 e duplicar a distância e perceber que esta imagem I2 geraria uma nova imagem em cima da I1'. Então, em cima daquele ponto ali, eu teria duas imagens sobrepostas. Quantas imagens nós teríamos então nesse caso? 3 imagens, né, visual, que fácil de visualizar. 1, 2, 3. Os cientistas perceberam que mudando o ângulo entre os espelhos, mudava o número de imagens. E fizeram essa experiência várias vezes. E descobriram uma equação para calcular o número de imagens diante de 2 espelhos. O número de imagens para 2 espelhos acoplados pode ser calculada por essa equação aqui, ó. Professor, deduz. Vou ficar te devendo. Ah, não sabe, né, professor? Cara, essa equação ela não é uma equação dedutível. Ela é nascida empiricamente no laboratório. Os caras fizeram vários experimentos e foram percebendo que essa fórmula matemática previa o número de imagens inteiras formadas. Mas não é uma equação que dê para deduzir. Eu fiquei revoltado quando eu fiquei sabendo disso. O que? Uma equação tosca como essa? Tanta equação bonita que a gente deduz. Essa equação não dá para deduzir? Não. Qual era o ângulo aparente entre os espelhos? Aparentemente era que ângulo esse aqui? 90, né? 360 sobre 90 menos 1. 360 sobre 90 dá 4. E 4 menos 1? 3 imagens. Agora, né, confirmou, né? As 3 imagens que nós desenhamos ali, certo? Eu te pergunto, se eu sou esse objeto e levanto a minha mão direita, quantas imagens vão levantar a mão direita? Deixa eu ver. Essa levanta a mão esquerda, né? Essa levanta a mão esquerda, porque é uma imagem formada pela primeira reflexão. Só que eu não falei para vocês que essas imagens se refletem de novo no espelho para aparecer ali? Quando essa imagem levantar a mão esquerda dela, a imagem da imagem vai levantar a mão direita, olha que legal. Então essa imagem levanta a mão direita dela. Certo? Beleza? Faz um teste, cara. Se no teu banheiro tem uma, de repente, né, espelho do lado e espelho na frente, tu pode abrir a portinha do onde a gente guarda a pasta de dente ali, né? E mudar o ângulo, certo? Mulherada tem espelho na bolsa, né? Pega o espelho da bolsa e vai no espelho do banheiro e coloca 90 graus um do outro. E bota a tua cara ali no meio para tu ver se não vai ver 3 rostos. Pisca o olho direito e observa para ver se a imagem do meio não vai piscar o olho direito dela também. Certo? É um teste bacana, uma maneira legal de estudar ótica hoje, chegando em casa. Mas muito mais legal é o que eu vou fazer ao longo da aula aqui. Nós vamos fazer um estudo dos espelhos esféricos, que vai ser bem divertido e vai dar para vocês confirmarem em casa hoje com o espelho de aumento de vocês. A fórmula parece tão boba, né? Quais são as 2 perguntas clássicas para a gente usar essa fórmula? Ou eu te pergunto o ângulo, e aí eu te forneço o número de imagens, né? Tu isola o alfa. Ou então eu te pergunto qual é o número de imagens e eu te forneço o ângulo, né? Olhando desse ponto de vista, parece que a fórmula nunca vai nos complicar. Mas olha a questão mais bonita que eu já vi dessa equação aí. Um coreógrafo dispunha de 3 bailarinas, mas ele queria que em cena aparecessem 24 bailarinas. Usando 2 espelhos planos, qual é o ângulo entre os espelhos para o coreógrafo realizar
o espetáculo. Pensem um pouquinho. Eu tenho 3 bailarinas, mas eu quero em cena, numa passagem do espetáculo, eu quero 24 bailarinas em cena. O coreógrafo manja de física. Ele vai usar espelhos planos para iludir a plateia. A pergunta é: qual é o ângulo entre os espelhos para realizar este fenômeno? Me ajudem a pensar. Como é que será que eu faço a conta? Será que é só botar 24 ali no N e isolar o alfa? Não, né? Porque se são 24 bailarinas em cena, 3 delas são, de fato, existem, né? São objetos. Então, quantas delas serão imagens? 21, né? Será que se eu botar 21 ali, já faço a conta e deu? Não, né? Porque essa fórmula é para um objeto, né? E eu botei quantos objetos? 3. Para gerar quantas imagens? 21. Então eu te pergunto, cada objeto está gerando quantas imagens? 7, né? 21 dividido para 3, 7. Agora sim, bota 7 no N e isola o alfa. Então tu vê, mesmo uma fórmula boba como essa pode gerar uma questão top, né? Essa questão, quando ganhou no vestibular, o índice de acerto foi próximo de 1%. A cada 100 jovens, um só conseguiu matar a charada. Então, 24 bailarinas, 3 atrizes. O que nós fizemos? 24 menos 3, 21 imagens. Tudo bem para vocês? E 21 imagens dividido pelos 3 objetos, 7 imagens por objeto. Por objeto. E aí sim, tu joga na fórmula. Bota o 7 no N e descobre o alfa. Aqui é que a matemática pode te sacanear. Estava num terceirão esses dias, terceirão esse que fez física e matemática comigo, no primeiro ano do ensino médio, coitados. 4 aulas por semana de matemática, 3 de física. 7 aulas por semana, primeiro ano. Resistiram e foram para o segundo ano. Apesar do grande índice de reprovação, né? Mais de 10% da sala reprovou, tu vê que cruel que eu sou. E aí a galera foi para o segundo ano. 7 aulas por semana com o retardado que vos fala. Sempre falando, mais passa menos, é uma mentira. Está multiplicando, passa dividindo, vai arrombar com a tua vida. Aprenda a matemática honesta. E mostrando sempre para eles, né, por que era mentira, explicando a verdade, a matemática para eles, já que eu sou professor de matemática para eles também. Terceirão. Estão esse ano no terceirão, estou todo feliz. Pensei, né? Porra, essa gurizada que chegou até aqui manja de matemática e de física básica, né? Porque se não manjar, tudo é minha. Porra, 2 anos, né, estudando com a gurizada. Botei a questão das bailarinas na prova. Tudo bem, eles já tinham escutado a questão das bailarinas no ano anterior. Eles chegaram a essa equação aqui, assim eles chegaram. Bicho, na hora que eu vi o que eles estavam fazendo, eu quase surtei. Eu tenho que te mostrar esse vídeo, eu quase surtei. Sabe o que eles fizeram? Está dividindo, vai se multiplicando. Porra, puta que pariu, cara! Por que é um absurdo total e completo tu fazer isso? Por que tu assassinou a matemática naquela passagem? Alguém pode me detectar por que é um absurdo aquela passagem? Simplesmente porque está dividindo, passa multiplicando, não existe. Nunca existiu. É um crime que o professor de matemática mal informado aplica nas criancinhas inocentes no 6º ano. Vamos se curar desse mal? Então vamos. Eu jamais vou me esquecer, cara. Eu, falso gênio de matemática, só tirava 10 em matemática. Entrei na Universidade Federal, chegou um tiozinho lá, programa avançado de matemática de franciscano, todo roots. Chegou pra gente, teoricamente só os ninjas da matemática, da matemática básica da Federal assistindo a aula. Ele pergunta, como é que vocês fazem essa conta? E nós, em uníssono, mais passa menos. Ele, professor, eu comecei a ficar puto, já estava na frente. Mais passa menos, dá 10, pô, vamos, próxima parte da aula. Ele, não, eu quero saber como é que vocês fazem aquela conta. E todos nós insistindo, mais passa menos, todos retardados na matemática, na verdade. Tirava 10 por decoreba, não porque entendeu. Como é que a gente faz aquela conta? Eu te pergunto hoje. Mais passa menos não vale. Porque não existe.
é igual ao lado direito. Duas coisas que são iguais, para continuarem iguais, tu tem que alterar elas do mesmo jeito, né? Então nós vamos trocar toda aquela decoreba idiota, mais passa menos passa mais, está multiplicando, passa dividido, dividido passa multiplicando, ao quadrado passa raiz quadrada. Toda essa mentirada que te contaram, eu vou trocar por uma única informação. Tudo que tu fizer na esquerda, faça na direita, que continua igual, né? Tu entende o que eu digo? Se existe uma igualdade entre a direita e a esquerda, se tu altera a esquerda, tu altera a direita igual, que continua igual. Duas irmãs gêmeas, uma idêntica à outra. Tu veste uma de vermelho, para elas continuarem igual, tu veste a outra de vermelho também, né? Tu concorda comigo? Não é que é tão óbvio isso. O professor cruel, ele acha que os jovens, as crianças do sexto ano não têm capacidade de entender essa obviedade. Aí ele mente para as crianças. Estou de saco cheio de mentir. Tu quer que o mais 2 suma, né? Para poder achar o x, né? Qual é o contrário de somar 2? Subtrair 2, parabéns. Se eu subtrair 2 na esquerda, claro, né? Porque se é igual, se eu subtrair na esquerda, eu tenho que subtrair na direita, senão deixa de ser igual, né? Tudo bem para vocês? Mais 2 menos 2, zerou. 5 menos 2, é isso que é a verdade. Esta merda de mais passar menos fode o aluno na matemática básica. 2 vezes x igual a 10. Me ajudem. Como é que eu resolvo essa equação? Não vale estar multiplicando, passa dividindo. Legal, eu quero eliminar uma multiplicação por 2. Eu faço o contrário de multiplicar, eu divido. Só que se eu divido a esquerda, tá, é por isso que dá 5. A professora, achando que o jovem não entenderia isso, começou a mentir para os jovens. E aí no terceirão, o jovem faz esse assassinato da matemática aqui, ó. Me fode a vida isso, não posso admitir que isso aconteça contigo. Vamos resolver do jeito bonito? 7 é igual a 360 sobre alfa menos 1. Em vez de estar dividindo, passa multiplicando, tu percebeu que se tu multiplica a esquerda por alfa, tu tem que multiplicar a direita também, não é? 7 vezes alfa, 7 alfa. Alfa vezes 360 sobre alfa, elimina o alfa, né? Dá 360. Só que alfa vezes menos 1, dá menos alfa. E tu deixou 1 lá, ó. Assassinou a matemática. Por causa da decoreba ridícula, idiota. Não é culpa tua. É culpa dos caras que te ensinaram até hoje. E tu sabe que no Brasil já teve congresso com os professores de matemática para a gente acabar com essa putaria. Para a gente começar a ensinar a criança de verdade, já matemática de verdade desde o sexto ano. E cara, eu vejo os meus colegas do sexto ano, sétimo ano, mentindo para as crianças, eu fico puto. Não dá mais para admitir isso, meus amigos. Se o teu filho chegar em casa um dia, mais passa menos, tu fala com ele sobre a verdade. Porque senão ele não vai aprender matemática, ele vai virar um zumbi matemático. Beleza? Cuidado com a educação dos teus filhos a partir do sexto ano. Não deixa o professor mentir para eles, que vai arrebentar a vida deles. Talvez o cara deixe de ser um bom engenheiro por causa dessa mentirada. Eu saí, cara, quando o cara me contou isso, eu fui aprender isso no começo da faculdade. Eu saí, eu fui para casa assim, ó. Porque eu me achava um cara bom em matemática, eu achava que eu entendia. Nesse dia ele me provou que eu não entendia porra nenhuma, que eu só tinha decorado um monte de regra lunática, que não fazia o menor sentido. E eu demorei meses para poder admitir essa ideia. Eu fui para casa xingando o professor. Aquele babaca. E depois é que eu, meu Deus, como eu era burro em matemática e não sabia, cara. Que legal, né? Todas aquelas decorebas sumiram na nossa vida agora. Para a gente acertar uma conta de matemática básica, a gente só tem que lembrar de uma única regra. Tudo que tu fizer na esquerda, faça na direita, tu nunca vai errar. O máximo que pode acontecer é tu tomar uma decisão errada, operar e ficar ruim a conta. Putz, não gostei, tu volta atrás. Mas tu nunca mais vai cometer um erro numa igualdade se tu fizer a mesma conta na esquerda e a mesma conta na direita. Menos passa. O que eu fiz nesse menos passa mais, meus amigos? O que eu fiz daqui para cá? Por que o menos alfa sumiu? Porque eu somei. Se eu somei alfa na direita, soma alfa na esquerda, né? Tudo bem para vocês? 8 alfa igual a 360. O que eu faço
Cuidado com essa babaquice de estar dividindo para se multiplicando, tá? Sabe como é que o meu professor me justificou essa operação? Não, Otávio, não pode fazer isso porque tem números subtraindo ou somando do lado, aí não vale. Uma mentira em cima da outra, né, cara? A mentira do cara não era suficiente para me convencer, ele aplica outra mentira. Mas não, está dividindo para se multiplicando, mas se estiver somando não pode. Uma mentira em cima da outra, né? E a matemática ficando bizarra, cheia de regras doentias que não existem. Cuidado com isso. A partir do momento que tu estiver consciente da verdade matemática, tudo que tu faça na esquerda, faça na direita, não vai ter problema tu mais passar menos, tá multiplicando, dividindo, desde que tu esteja consciente, entendeu? Quando tu sentir que vai feder, aí tu usa a matemática de verdade naquele momento mais crítico. Então, na prática, o professor faz mais passar menos, multiplicando, dividindo, mas ele está consciente do que ele está fazendo. E também não quer dizer que eu não possa me confundir um dia, que eu não posso errar só porque eu sei a verdade. O cara solta um punzinho no meio da questão e já se perde todo. Então o cara tem que estar muito atento. Que bom que eu tive essa oportunidade, já estava agoniado há algum tempo para discutir isso com vocês. Então tomem cuidado com essa brincadeira, o mais confortável seria somar um em ambos os lados, né? Aí a questãozinha já fica com menos chance de dar problema. Agora já ficou gostosinho para terminar sem problemas. 45 graus. Essa questão das